da ressurreição eterna. E assim seja. Boa noite a todos. Vamos começar os nossos trabalhos da noite com a nossa oração inicial. Agradecendo a Deus por essa oportunidade de podermos estar aqui, bebendo essa fonte de fé, de esperança, de saúde, essa fonte de amor nessa casa de luz. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, ficar bem juntinho dele, para poder ouvir a explanação doutrinária da noite. Obrigada, Senhor, por tudo que tu nos dá. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Pai amado, Espíritos bondosos, te agradecemos por tudo que temos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, nos livra de todos os males. Que assim seja. E para a nossa exposição da noite, temos o nosso amigo, seu Antônio, que vem nos brindar com a palestra, para o nome da palestra? Os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus. Opa, promete, né? E vamos ouvir, vamos vibrar, tudo aquilo que o senhor Antônio preparou com carinho, nós possamos assimilar e sair daqui bem cientes da palestra, que vai ser muito bom para nós. Seu Antônio. Eu vou bater uma mão para o senhor. Não precisa. Nesse momento, eu quero agradecer a todos os que estão presentes, que vieram a essa casa espírita, nesse reencontro espiritual com Deus. Eu peço que Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um de vocês, hoje e sempre, e que me ilumine para que eu possa transmitir a cada um de vocês uma belíssima mensagem sobre o tema Os Discípulos de Jesus. Várias passagens do Evangelho mostram pessoas que seguiram Jesus, algumas chamadas de discípulos
e outras de apóstolo. A diferença entre os dois é que apóstolo é aquele que é enviado, e discípulo é aquele que aprende com o mestre. É o aprendiz, é o aluno e é o seguidor. Todos os apóstolos foram discípulos, mas nem todos os discípulos são apóstolos. Quando Jesus chamou para cumprir a sua missão, isto é, para ser seus discípulos e aprender de Jesus os seus ensinamentos, a sua mensagem de amor, e os discípulos iam se ajuntando a eles. Discípulo significa aluno, aprendiz, seguidores do Mestre Jesus, aprendendo e imitando e aceitando o desafio para que a mensagem de Jesus chegasse até nós no dia de hoje. Bom, e é justamente em Cafarnaum que Jesus se reúne com todos os seus discípulos. E entre eles escolhem 12 para ser os seus seguidores. E ele escolhe Simão Pedro e seu irmão André, filho de Jonas. Ele escolhe Tiago Maior e João, filho de Zebedeu. Depois escolhe os 3 filhos de Alfeu, Levi, que depois se tornou Mateus, Tadeu, Judas Tadeu, e Tiago Menor, filho de Alfeu, e Cleófas. Depois ele escolhe mais 3 para completar os 10 discípulos. Tomé, Felipe e Bartolomeu. E os 2 últimos, Simão e Judas Iscariote, para cumprir essa missão aqui sobre a terra. Frequentemente eram nas proximidades de Cafarnaum que o mestre se reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosos por lhe ouvir a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que eles compusessem o seu reduzido colégio de discípulos. Depois de umas suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros, que desde então seriam seus intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago eram filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parente de Maria. Eram nazarenos e amavam a Jesus, Deus da sua infância, sendo muitas vezes chamados irmãos do Senhor. À vista de suas profundas afinidades afetivas, Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta, e Bartolomeu nascera em uma família laboriosa de Canaã da Galileia. Simão, mais tarde denominado Zelote, deixara a sua terra de Canaã para dedicar à pescaria. Somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariote e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixe e quinquilharias. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou, a princípio, certa dificuldade para harmonizar-se
pequeninas e contendas geravam separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual seria o maior no reino de Deus. Outras vezes desejava saber entre eles, revelando qual é que teria a sabedoria maior no campo do evangelho. Levi continuava seus trabalhos da coletoria no local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, embora se reunisse diariamente aos demais companheiros. Os 10 outros viviam quase sempre em constante com Jesus, junto às águas transparentes de Tiberíades, como se participasse de uma festa incessante de luz. Então, nós vamos notar que os discípulos de Jesus, em grande quantidade, que o seguiam, Jesus o convidou apenas 12, que depois se transformaram em apóstolos, esses seguidores de Jesus. Depois, há momentos que eles participam com Jesus e que andam com Jesus, geralmente eram 10 que sempre o acompanhavam. Eles eram pessoas simples, pescadores, pessoas comuns. Jesus poderia convidá-los, sacerdotes, pessoas evoluídas, mas escolheu aquelas pessoas simples de coração e de uma humildade assim, muito grande. Vejo que eles discutiam também quem é deles, assim, que queria ser o maior. E um deles, a certa vez, perguntou por que Jesus, tu vê tanta humildade que ele tinha, por que Jesus não mostrava o Pai para ele? E vamos ver também que é justamente João, Tiago Maior, e que participam entre 3, assim, lá quando Jesus vai se encontrar na transfiguração lá do Monte do Tabor, está ali Tiago, está ali João e Pedro. Quando eles têm aquela pesca milagrosa ali, são os 3 que também estão juntos com Jesus, e justamente na parte mais importante. E como Levi, o Mateus estava sempre na coletoria, porque ele trabalhava para o Império Romano, era cobrador de impostos, de vez em quando ele largava tudo também para seguir Jesus nessa jornada de levar o reino de Deus sobre o nosso planeta Terra. Há um momento que ele trabalha com esses 12 discípulos, que depois ficaria em 11, que depois seria substituído por Mateus, quando Judas Iscariote se suicida. Aí ele forma, que está lá no capítulo 10 de Lucas, quando ele forma os 70 da Galileia. E nesses 70 da Galileia, ele dá todos os poderes para ir de 2 em 2, em todos os lugares, para curar os doentes, limpar os leprosos e expulsar os demônios, seja os maus espíritos, e dar de graça o que de graça receberam, que era a mediunidade de cada um deles. E Jesus disse: eu vou enviar vocês no meio de lobos roubadores. Sejam prudentes, igual a serpente, e sejam mansos, igual os pombos. Por onde vocês andarem, nas estradas aonde vocês irem, não fala com ninguém, não leva sapatos, não leva sandália, não leva roupa, nem bolsa, nem dinheiro, nem prata, nem alimentos, porque os filhos de Deus que estão representando Deus aqui sobre esse planeta Terra têm o direito de se alimentar.
E eles viajavam felizes por todas aquelas estradas empoeiradas da Palestina, levando a mensagem do amor, de dar sem receber nada em troca. Em cada casa que vocês chegarem, abençoe aquela casa e diz que a paz esteja convosco. E alimente eles, o alimento que eles tiverem, tanto o alimento como a bebida, vocês aceitam, e a partir do momento que vocês saem dessa casa, vocês abençoem essa casa e abençoem essa família. E fique lá o tempo que ser necessário até vocês cumprirem a missão. Quando vocês serem expulsos de uma cidade, vão para outra cidade. Porque eu, que sou o Filho de Deus, sou chamado de Satanás, vocês serão chamados de coisas muito piores. Por ser meus seguidores, vocês são levados a governadores, vocês são levados a imperadores, a tiranos, e são levados ao juiz e serão colocados na prisão. Mas a palavra Deus colocará na boca de cada um de vocês. Muitos pagarão com a própria vida. E quando eles voltaram um determinado tempo, felizes porque também esses 70 tinham cumprido a missão especificada pelo Mestre Jesus. E aquela alegria constante, quando ele chega e que eles se reencontram, Jesus se ajoelha e leva as bênçãos aos céus em agradecimento. E aí eu fui analisar por que um exemplifica 72 discípulos que foram enviados em missão para cumprir essa missão aqui sobre a terra, e por que no outro 70. Então, na Bíblia ortodoxa, que foi Dorotéu lá no século III, um missionário que era da cidade de Tito, que tem a lista desses discípulos de Jesus. E nós vamos aqui que, olha, tem Tiago Menor, Ananias, Barnabé, Marcos, o evangelista, porque era muito novo, ele não participou dos 12 discípulos, mas depois lá com Paulo, ele se torna um evangelista. Tito, Apolo, Áquila, Sila, que foi companheiro de Paulo, Timóteo e vários outros. Mas aqui o que me chama mais a atenção é Erasto, que está na codificação espírita, assim como Timóteo e Paulo também está na codificação espírita. Erasto foi discípulo de Jesus aqui no 70, que está na Bíblia ortodoxa, e foi discípulo de Paulo, que está na codificação espírita, no livro dos médiuns, no céu e no inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, veja que espírito evoluído, né? E depois, Jesus também, quando ele veja que a sua missão, assim, devido às perseguições aqui, assim, na Terra, e muitas pessoas pagaram, como no decorrer do tempo, por ser seguidores de Jesus, pagaram com a própria vida, como Joana de Cusa, que nos anos 68, ela é queimada, então o carrasco, Jesus te ensinou a morrer? Não, ele também te ensinou a perdoar. E o próprio filho que estava junto dizia: mãe, abjura, nega para que tu não morra. E ela continuou até o fim, dizendo que era cristã, e muitos perderam a vida.
Mas aqui, Jesus é justamente, também fala alguns historiadores, alguns evangelistas, que foi justamente na mãe do evangelista Marcos que foi feita a última ceia. E ali, Jesus chega e fala para os seus discípulos, seus apóstolos: hoje é a última vez que eu estarei com vocês. Um de vós há de me trair. Judas, que amava Jesus. Todos aqueles discípulos amavam aquele mestre. Mas, entre Simão Zelote e Judas Iscariote, eles participavam de políticas que eles queriam que o Império Romano fosse vencido. Ele achava que aquele indivíduo que Jesus já tinha feito nesses 3 anos que estava ali junto com ele sobre esse planeta Terra, ele achou que ao momento que ele entregasse Jesus, que Jesus se tornaria um rei, expulsaria o Império Romano. E quando ele viu que ele foi totalmente enganado pelos sacerdotes, ele se suicida assim, enforcando. E depois vai cumprir a sua missão, quando numa guerra de 100 anos, entre França e Inglaterra, ele é o espírito de Joana d'Arc que vence aquela batalha de anos e é queimado na fogueira e depois, hoje, é a protetora da França, mas levou 500 anos para que a Igreja Católica reconhecesse o erro que tinha cometido. Também tem uma passagem muito bonita de Maria de Magdala. Veja que os discípulos de Jesus e as discípulas de Jesus, porque quando ele aparece para Maria de Magdala e aparece para as mulheres. Aparece lá no caminho de Emaús, aparece para Saulo no caminho de Damasco e aparece também para os discípulos. Aparece também para Tomé, que ele teve que ver para crer que ele tinha esse problema, assim, ele tinha que ver, porque ele não acreditava que Jesus tinha sido ressuscitado. Mas tem uma passagem bastante bonita de Maria de Magdala, que ela seguiu como uma discípula fervorosa, e quando um certo dia ele chega ainda para o mestre e diz: ô mestre, eu não sei mais o que fazer, que cada vez que eu vou fazer o bem e que eu vou fazer a caridade, que eu estou seguindo os teus ensinamentos, as pessoas me ofendem, me dizem horrores, e eu não sei mais o que fazer, e chorando. E aí o mestre, naquela calma, naquela paciência, mostra lá em cima e diz para ela: o que tu veja lá em cima naquele monte? E aí ela diz: ah, mestre, eu vejo uma casa em ruína. Mas olha bem, Maria. Ah, mestre, é uma casa em ruína. Mas o que é que tem o que é que tem ao redor dessa casa que está em ruína? Olha, lindo jardim, lindas flores. Se Deus, diz Jesus, se Deus manda flores para uma casa que está em ruína, que dirá para o teu coração, que aceitou Deus no coração e que está trabalhando em nome dele. E aí, a partir daquele momento, ela segue a sua vida trabalhando com os leprosos e acaba morrendo com a lepra. Mas tem uma outra parte, assim, que quando a gente fala sobre a Bíblia ortodoxa, em 312 depois de Cristo, Constantino o Grande, ele se torna cristão e adota o cristianismo como
religião oficial do Império Romano e faz de Bizâncio a capital do cristianismo, a parte oriental com a ocidental em Roma. E depois se tornou a cidade de Constantinopla e hoje é Istambul, na Turquia. Mas lá no IV, V século, essas duas igrejas entraram em atrito, não concordando. Por isso que há essa divergência da Bíblia, que um se refere a 70, né? Os discípulos, e tem a lista, tá? Através de Dirotel, desse estudioso, esse sacerdote. E na Bíblia Católica, 72. Mas não importa. O interessante é que na outra Bíblia tem os nomes de todos os que participaram, quando Jesus pede para eles ir de cidade em cidade, de local em local, levando a mensagem de Deus, do amor de dar sem receber nada em troca e implantar o amor de Deus sobre a terra. Então, veja, que nós vamos ver todos esse nome que aparece na lista aqui dos 70, entre o livro ali de Paulo e Estevão, que é psicografado por Chico Xavier, que é Emmanuel, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E nesse romance vai aparecer vários nomes que participaram desses 70 trabalhadores da Galileia. Mas Jesus também está em João 21. De repente, eles voltam à normalidade, a trabalhar, e de repente João olha e veja alguém que está ali na beira do mar de Tiberíades, e eles estão pescando para seguir uma vida normal. Aí ele volta, chega até as praias, e passaram a noite toda e não pescaram nada. Aí o João diz: Pedro, é um mestre. E como ele estava sem camisa, ele bota a roupa, a capa e se atira na água. E aí ele manda jogar a rede para um lado ali. E ele joga por jogar, porque eles tinham passado a noite toda e não tinham pescado. E pegaram tanto peixe que deu 153, conforme está nas escrituras, que eles passaram todo o tempo, muita dificuldade assim, para arrastar a rede. E ali ele, quando viu, ali pegaram o peixe, ele repartiu o pão e depois partiu. Ele aparece também quando Saulo, sabendo que Ananias está em Damasco curando em nome do Cristo, aquele discípulo que está lá em Damasco, Saulo reúne os seus soldados e vai. Quando chega na estrada de Damasco, o cavalo levanta as patas, Saulo cai morto no chão, e a partir daquele momento ele olha e veja uma luz esplendor, aquele jovem: quem és? Eu sou Jesus que tu me persegue. E aí a pergunta: o que queres que eu faça? E a partir daquele momento ele se torna um apóstolo, vai seguindo Jesus, vai até Ananias, que cura da sua cegueira, e ele também está na codificação espírita, e foi um dos maiores apóstolos da cristandade. E todos esses discípulos, ao momento que eles são condenados, que o próprio Jesus disse para eles: por ser meus seguidores, vocês são levados à prisão, são levados à frente de imperadores. E quando Paulo é julgado: eu sou um cidadão romano. Então é interessante que cada ponto que
que Paulo chega, aquela multidão de discípulos vão visitá-lo até ele ser levado para Roma e ser julgado e condenado à morte. É interessante também que tudo isso, esse cristianismo crescendo, e quando chega o momento, com tanta aparição, aí eles saem para pescar e seguir a vida normal, e aquela multidão vai chegando ao monte ali da Galileia, e era 500 pessoas, e eles vão chegando assim, quando eles olham, está um monte cheio de pessoas. E falava-se vagamente que o mestre voltaria ao monte para se despedir dos apóstolos. Aludiam-se às visões em que o Senhor prometia fazer uma nova palavra nos lugares prediletos da quais as suas pregações em outro tempo se realizavam. Numa tarde azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em prece no sítio solidário. João comentando as promessas do Evangelho, enquanto na encosta amontoava a assembleia de fiéis seguidores do Mestre. Via-se ali centenas de rostos envelhecidos e ansiosos. Eram romanos misturados com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo seus filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos de neve repetido pelo sofrimento, pela dor dos invernos da vida. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir, mais fortemente instinto, todos tinham a impressão de que o mestre voltaria a ensinar as boas aventuranças celestiais. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo a harmonia do lago próximo, do céu muito azul, como estavam em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, para descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante que o monte se iluminando pelos derradeiros raios de sol, e eles olharam. É ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações, do seu vulto que irradiava uma luz tão intensa que as mãos fortes dos bravos dobravam o joelho. Alguns soluçavam de alegria, presos das emoções mais belas das suas vidas. A mão do mestre tomaram a atitude de quem o abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar na alma de todas as pessoas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida no mais íntimo da alma, que ouviram a exortação magnética e profunda. Amados, a cada um se afigurou uma câmara secreta no coração e o voto de retorno para a vida do meu Pai no reino dos céus. Vejam, ele, com os 12 apóstolos, que construíram os 70 discípulos que seguiam, e aqui, mesmo não avisando,
mesmo não falando nada, um ia se comunicando com o outro, que sonhava, que viu que Jesus viria aquele monte ali da Boa-aventurança. E, de repente, naquela tarde, eles ficaram ali, e, de repente, Jesus vem, abençoa, fala para eles seguirem a missão e parte para a terra. Hoje, os seguidores somos todos nós. Foram 500, 5.000, e no decorrer dos séculos, conforme diz, vão passando essa mensagem até os fins dos séculos. Vamos ver quantas mensagens também eles se manifestavam através dos seus conteúdos, como a ovelha perdida, como as ovelhas perdidas de Israel, ou então, se tu tens 100 ovelhas e tens aqui 99, vai buscar aquela outra ovelha, que é a ovelha perdida. Mas é o interessante, essa palestra, assim, porque todos os criadores de ovelhas, quando uma ovelha cai, ela não consegue se levantar. Ela faz tanto esforço que o próprio pastor tem que colocar ela, conforme aqui é o setor bíblico, eu estou adiantando aqui porque o tempo está terminando, e ele é obrigado a trazê-la assim, porque ao momento que ela fica com as patas para cima, ela não consegue se desvirar. Então, como ela está cansada, ele traz, e traz lá junto com as outras 99, que ele deixa lá no deserto, e vem lá buscar aquela que está perdida, e recupera. E assim como a gente recupera um filho, uma família, às vezes que está na drogadição, ou que está num mundo muito difícil, então precisa muita cautela e trazer, como aquele pai que tem o filho, que quer a sua parte na herança, e o pai reparte, e ele pega e vai e gasta todo o dinheiro do pai. Quando ele cai na real, ele não tinha mais nada. E ele volta, e o único serviço que encontra era tratar de porcos. E aí ele cai na real, na casa do meu pai. Eu tinha tudo, até os empregados, certo? Tem comida. Aqui eu estou morrendo de fome, ele volta. E o pai vai ao encontro e o recebe. E coloca um anel, e faz uma festa. E assim Deus, quando a gente erra, quando um filho erra, faz com que nós voltamos. E o pai ali recebe de braços abertos. E que assim seja. Vamos escutar uma música, porque amanhã é o dia dos pais, é o nosso dia. Amanhã é um dia para nós reverenciar. É um dia muito especial para mim, nós também pedir perdão, para dizer que a amo, para dizer que queremos tentar novamente, porque só hoje é de definitivo. Amanhã, para esse título de perdão, pode ser muito tarde. E nós vamos colocar uma musicazinha em homenagem ao Dia dos Pais. Missão cumprida. Pensei que era um morcego, mas suga tudo, suga minha alma e me transforma, come o conteúdo. E sem estudo eu ofereço a ver e vou sorrindo. Não fico mudo, falo e canto do que eu estou sentindo. Falo tanto entre os meus voos e atropelos, e nem escuto a voz dos fios brancos entre meus cabelos. A voz das ondas quando o rosto se contrai. E olho no espelho e cada vez eu vejo mais meu pai. Me lembro de eu telefonar, saber como ele anda. Tem que falar correndo, pai, estou demorando falando. Você volta agora terça, mas viagem de novo. Manda um abraço pra mãe, tô com saudade do povo, tô com saudade de tudo, de conversar.
pessoa com ovo. O ovo cru que você jogava na panela quente, naqueles fins de semana em que você estava presente, e de deitar na sua cama como antigamente, enquanto você via os gols ou um programa qualquer, e de repente beliscava a gente com seu pé. O caranguejo comia, mas a gente ria. Eu te gritava e o meu irmão não conseguia. Você calçava o tamanho, pegava a chave do Puma, e a nossa tarde era na mesa do sorvete com a turma, no chope sem espuma, sem colarinho, e eu no milkshake, vendo até o paraíso. Quando eu crescesse, eu queria ser que nem você. Agora eu já cresci e ainda quero ser. Eu tenho a cara do pai, eu tenho cada vez mais. Eu tenho os olhos do pai e o coração. Quando eu crescesse, eu queria ser que nem você. Agora eu já cresci e ainda quero ser. Eu tenho orgulho do pai, eu tenho cada vez mais. É muito orgulho, meu pai, de gratidão. Pai, agora eu decorei. Guardei meu celular, já tô no ar, mas não me desliguei. O tempo voa e antes que ele acabe eu volto ao começo, pra me entender e me reconhecer no pai que conheço. Quero conhecer mais, quero curtir meu coroa, até a extremação te deram, pai, aquela foi boa. Você enterrado de frente de um cemitério, mas não perdeu a piada nem num momento tão sério. Disse olhando as sepulturas do outro lado do mundo, de quarto ótimo, filho, com vista pro futuro. Só você mesmo pra fazer a gente rir, com o coração parando em plena UTI. Lembrando disso agora eu vi que reavario a importância da minha eterna ânsia por mais desafios. Sempre correndo, sem preocupado na estrada, sem perceber que às vezes posso estar perdendo a piada. Você me deu um toque, eu não falei pra ouvir, mas não vou esperar meu coração parar pra gente se encontrar pra rir numa UTI. Quando eu voltar vou te ligar pra combinar de almoçar, toda a família na mesa, sem atender o celular. Quando eu crescesse eu queria ser que nem você, agora eu já cresci e ainda quero ser. Eu tenho a cara do pai, e tenho cada vez mais, eu tenho os olhos do pai e o coração. Quando eu crescesse eu queria ser que nem você, agora eu já cresci e ainda quero ser. Eu tenho orgulho do pai, e tenho cada vez mais, é muito orgulho, meu pai, de gratidão. Minha memória viaja, você agora é o piloto, uns 30 anos mais novo, e eu ainda garoto, pela BR-101 a gente vai. Já vem o Réveillon e como é bom viajar com meu pai. Eu vou prestando atenção em como você sabe a hora certa de ultrapassar o caminhão. Você me explica as frases dos para-choques, no toca-fita de uma boa e me perdeu o rock. Calma, Beth, calma. Cada risada que você soltava plantava na minha alma uma semente do que eu tô colhendo agora. E vou continuar colhendo depois que você foi embora. Entendendo com o tempo os ensinamentos que você passa até hoje com o seu exemplo de respeitar as pessoas e ser correto, de ser uma fonte inesgotável de carinho e afeto, de cortar as distâncias para ver os amigos e de ser sempre sincero, como também foi comigo quando me deu um castigo depois da delegacia. E hoje eu vejo que era isso mesmo que eu queria. Queria achar um caminho de ter você mais perto, mesmo com a cara fechada, seu coração estava aberto. Eu tinha quase morrido, não tinha medo da morte, mas sua cara de decepção falou mais forte. Você morreu meu vício de pichador, você matou o pichote, pai, me fez nascer o pensador. E muita coisa rolou, te transformei em robô, te vi mais tarde de sério, em alguns momentos de dor. Enxerguei no teu silêncio que eu desfaço em mim, que é uma angústia que parece que não tem mais fim. E mesmo assim a gente brinca o tempo inteiro, e sonha os mesmos sonhos abraçando vários travesseiros. Herdei essa mania, também herdei a teimosia, e não mirava com meu velho como eu gostaria. Quando eu me sinto inseguro como um menino indeciso, para escutar a voz do pai que dizia juízo. Aquele simples aviso ainda me noteia, como seu sangue que corre nas minhas veias. Muito obrigado por ter me feito nascer, por ter me feito crescer, por ter me feito que nem você, por ter me dado vitamina C, café da manhã, o senso crítico, a ironia, um irmão e uma irmã, por me levar no piano, tem ovo de padrona, e por mijar no meu pé, nos banhos de água morna, chocolate engramado, o camarão na joaquina. Muito obrigado pelo amendoim torrado na esquina, as figurinhas do álbum, as injeções do remédio, os elogios, as notas no boletim do colégio, por me levar na Valmir, na Vó Raquel, por eu ser o Gabriela, por o doutor Miguel, por me levar no consultório para te ver trabalhar, o seu grande hospital que me fez enxergar, que a vida é boa, eu não preciso ter medo. Muito obrigado, meu pai, por me contar seus segredos e confiar em mim, por eu confiar em você. Quando eu voltar a te ligar, eu também mais com você. Agora eu já decidi, ainda quero ser. Eu tenho a cara do pai, tenho cada vez mais, eu tenho os olhos do pai, o coração. Quando eu crescesse, eu queria ser que nem você. Agora eu já decidi, ainda quero ser. Eu tenho orgulho do pai, eu tenho cada vez mais, eu tenho orgulho do pai. Bem bonita a música escolhida, né? Bem, para a gente celebrar.
algumas passagens com nossos pais. Exato. Gente, e agora nós vamos fazer a nossa oração de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos lembrar das pessoas que deixamos em nossos lares. Vamos pedir muita energia boa para elas. Vamos lembrar dos nossos pais, os que já partiram e que ainda estão aqui. Pais de sangue, pai de coração. Qualquer tipo de pai, pai é quem cria. Vamos agradecer a eles por tudo que eles nos deram. Vamos fazer essa oração do Pai Nosso no final, em direção aos nossos pais, que nos deram uma coisa maravilhosa que é a vida. Obrigada, meu Pai, por tudo que tu fez por mim e que muitas vezes eu critiquei. Pai amado, espiritualidade bondosa. O Pai Nosso vai para os nossos pais, os que já partiram e ainda que estão aqui. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, Senhor, não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males. E que assim seja. Agora vamos para o nosso passe coletivo. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Pedimos que derrame sobre nós os bálsamos de saúde, de paz, de amor, de fé, e que amanhã possamos ser melhor do que fomos hoje. Que a tua paz, Senhor, esteja conosco, e que assim seja. Uma boa noite para todos, e que a paz de Jesus nos ilumine sempre. Uma boa noite, vamos com Deus. E um ótimo domingo, uma ótima semana para todos.